Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar de algo que me incomodou muito no jogo contra o Goiás, que foi, de alguma forma, a falta das opções que o Odair não tinha ali no sentido de ter que utilizar Leozinho e Tevez. Mais o Leozinho do que o Tevez, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Porque eu acho que isso representa muito, de certa forma, como o Atlético erra na montagem de elenco. é, E já deveria ter percebido isso. O Leozinho é um jogador que não deveria estar no Atlético, e falo isso com toda a dor no coração do mundo, porque eu vejo como esse garoto valorizou a oportunidade de estar no clube, mas tecnicamente, assim, é muito abaixo. É um jogador que tem drible, é um jogador que, assim, pode, numa jogada, aprontar algo muito diferente. É extremamente habilidoso, é extremamente técnico, mas ficar esperando essa jogada acontecer e ao mesmo tempo entender a falta de mecanismo coletivo, mecanismo competitivo que o Leozinho tem, ao ponto de ver ele, pô, com a língua de fora correndo atrás da transição do Goiás e logo depois a gente tomar um gol numa zona onde ele deveria estar protegendo, assim, me deixa muito incomodado. O Leozinho foi uma aposta que em algum momento parecia válida, acho que era uma aposta que já deveria ter, assim, notado que não daria tão certo ao longo do campeonato paranaense, onde ele até vai bem, mas acho que o Leozinho ele precisava se provar muito mais do que qualquer outro. E agora na Série B as entradas do Leozinho são totalmente ineficazes, cruzamentos para trás do gol, uma incapacidade associar, uma capacidade de produzir qualquer coisa minimamente produtiva. Então acho que essa situação do Leozinho me traz muito incômodo de ver como uma oportunidade está sendo gasta num jogador que vai entregar muito pouco. Por exemplo, a gente poderia ter o Dudu por ali. O Dudu é mais um meio, o Dudu é mais um passador, mas o Dudu é um jogador que vinha entrando, fazendo esse movimento da lateral direita para dentro, da lateral direita para dentro. E já o Tevez, cara, eu já defendi aqui a contratação do Tevez. Eu acho que é uma contratação que o Atlético até deveria fazer pra ver se esse garoto ele acorda pra vida, mas é muito Zé Preguiça, né, gente? Você fala muito do Zapelli, se fala muito do Patrick, do Juliano, mas pra mim não tem mais nenhum jogador tão Zé Preguiça como o Tevez no elenco do Atlético. Não sei se tá insatisfeito que não foi contratado, não sei se tá insatisfeito porque tá jogando no Atlético na Série B, não sei. Mas assim, apesar de ter feito uma jogada boa ali, oferece muito pouco, né? E eu acho que o caso do Tevez é até pior do que o do Leozinho. Porque o caso do Tevez é um jogador que já se provou que pode oferecer mais. O caso do Tevez é um jogador que já bancou que pode oferecer mais. E parece que ele se nega de oferecer mais. Parece que ele não quer oferecer mais. Parece que ele tá ali fazendo um favor pra gente. Então, assim, por que apostar num jogador como esse, né? Aí a gente começa a pensar, pô, Thiago, mas você mesmo falou que tem poucas oportunidades. É uma merda. O Isaac também não deve voltar contra o Volta Redonda. É de se lamentar. Situação do Isaac de perder, cara, tantos jogos assim, desde a chegada do Odair, é de se lamentar pra caramba, porque era um jogador que eu acreditava que teria oportunidade. Um jogador que eu acho que encaixa no modelo de jogo do Odair. E um jogador que tem algo que esse time do Atlético não tem, que é capacidade de drible. Os dribles do Isaac abrem campo. Os dribles do Isaac, eles vão pô, descobrindo caminhos ali. Era um jogador que vinha participando bastante de gols da Série B. Eram no mínimo 4 participações. Então, para esse lado do campo, eu entendo que o Odair sinta a falta do Isaac. Eu acho que Mendonça vai ser um jogador que volta e meia vai estar por ali, apesar de ser um cara muito versátil, pode atuar no corredor central, mas acho que volta e meia vai estar por ali, pelo lado do campo. E assim, você pô, pode subir o Cauã, é óbvio, o Cauã tem uma característica de jogar muito aberto, de ter uma presença ofensiva muito forte. Mas eu, Thiago, eu volto novamente a levantar a bandeira da base aqui nesse canal. Se a gente tá disposto a dar uma chance pro Leozinho, que a gente esteja disposto a dar uma chance pro Kaique. E desculpa, assim, pô, eu reconheço que o Odair sabe muito mais de futebol do que eu. Mas eu tenho certeza que se o Kaique Paquetá tivesse uma chance junto ao time principal do Atlético, ele produziria mais do que o Leozinho. Tudo que o Leozinho tem, o Patrick tem, de questão de drible, de questão de um contra um.
E acho que o Kaique ele é mais maduro nesse sentido. De ser esse cara de amplitude, de ser esse cara de um contra um, mas também de boa recomposição. De ser um cara bom em associações. Um cara que tem profundidade pra caramba. Eu tenho dificuldade de elogiar o técnico Cuca, que é um cara que eu não gosto. Mas assim, a gente tem que admitir o bom olhar que ele teve pro Kaique. Quando levou o Kaique pro time principal do Atlético com 16 anos. Sabe? O Kaique é um jogador que eu acho que merecia ser mais aproveitado. O Léo Derek, cara. A possibilidade de ter o Léo Derek como esse jogador de amplitude, a possibilidade de ter o Léo Derek esse jogador abrindo campo, a possibilidade de ter o Léo Derek como esse jogador pô, pela esquerda ali fazendo a dobradinha com o Lucas Esquivel. Lucas Esquivel mais na base, Léo Derek um pouquinho mais aberto. Ah, mas o Léo Derek entrou contra o Remo, sofreu um pênalti, gente. Foi mais efetivo que o Léozinho o campeonato inteiro, foi mais efetivo que os últimos jogos do Tevez. Então é o tipo de cenário que, cara, a gente tá num momento que vai passar cada vez ser mais crucial. O jogo contra o Volta Redonda, ele é mais importante do que o jogo contra o Goiás, que aí depois o jogo contra a Ferroviária vai ser mais importante que o jogo contra o Volta Redonda. Então a gente precisa ter a percepção, primeiro, de quem realmente colabora, quem efetivamente colabora, e a gente precisa ter a percepção também de quem, assim, quer. Tem muito a ver com querência, sabe? A gente viveu hoje no futebol brasileiro um caso, ontem, né? Enfim, esse final de semana um caso muito claro do técnico do Flamengo falando com o principal atacante que a gente tem hoje no futebol brasileiro que quem não quer não vai jogar. E o cara é disposto a abrir mão do Pedro. E tem uma frase do Felipe Luiz naquela declaração como um todo que me marcou bastante, que foi: eu quero vencer. Quem quer vencer comigo vai estar ali. E não que o Leozinho e o Tevez não queiram vencer. Eu acho que o Leozinho não tem condição de nos ajudar a vencer aí uma questão muito mais técnica. E o Tevez eu tenho minhas dúvidas. O comprometimento do Tevez me gera dúvidas. O comprometimento do Tevez me gera questões. Não vou mentir pra vocês. Então, assim, o que eu trago é uma percepção de. Às vezes a gente gasta tempo de forma desnecessária com jogadores que vão nos entregar muito pouco e essas lacunas deveriam ser utilizadas pela base do clube. A base do Clube Atlético Paranaense, ela naturalmente apareceria com mais destaque se essas lacunas fossem destinadas a quem realmente pode fazer o diferente. O Kaique é talentosíssimo, camisa 10 de seleção brasileira de base. O Léo Derek, de seleção brasileira de base. Até quando a gente vai deixar esses talentos de lado, mesmo em um jogo de Série B, um jogo de exigência, para contar com jogadores que a gente está vendo que entregam muito pouco? Fica a pergunta. Essa é a questão.